Boa noite, minhas irmãs. Eu tenho recebido muitas mensagens em relação a alguns vídeos, já postados sobre a questão do casamento, do divórcio, sobre como o Senhor vê essas coisas, sobre como há muito engano no nosso meio, dentro das igrejas, nos púlpitos de muitos lugares, de muitas igrejas. E sempre surgem questionamentos por parte das irmãs, da forma como elas ouviram, ou perguntando, será que eu estou em pecado? Eu estou casada de segundo casamento e o outro marido também já casou, então o que é que eu vou fazer? É o que eu sempre digo, minhas irmãs. Eu estou aqui lendo para vocês a palavra, sem dar minha opinião, apenas lendo a palavra. Mas vocês também podem fazer exatamente a mesma coisa, entrar no quarto de vocês, orar ao Senhor e também ler a palavra, porque a Bíblia é o único livro que a gente pode ler e o autor está do nosso lado, que é o Espírito Santo de Deus, que está ali do nosso lado e nos revela a verdade. Então você mesma vai ter essa revelação por parte de Deus sem precisar ouvir a opinião de ninguém. A opinião do próprio Deus é o que vai importar. Então eu vou ler para vocês o que Paulo disse sobre isso lá em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, versículo 10. E é muito importante ver que Paulo, ele está dando o parecer dele como um homem de Deus, como ele mesmo fala, eu tenho o Espírito de Deus, eu estou falando por isso. Mas quando ele diz que é mandamento do Senhor, ele não fala que é dele. Então vamos ver aqui como é que ele fala. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas, se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie de sua esposa. Logo em seguida ele fala assim, aos outros digo eu, e não o Senhor. Aqui já é a opinião de Paulo, mas o versículo que eu acabei de ler sobre os casados, ele diz, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Porque essa é a palavra do Senhor. Isso é o que ele aprendeu de Jesus. Isso aqui ele já aprendeu lá com os relatos de Marcos 10, que a gente já leu, de Mateus 19. Então ele estava ali em comunhão com os discípulos que caminharam com Jesus. E ele está aqui deixando bem claro qual é o parecer de Deus e não dele. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas, se ela separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Então, existem muitos casos, minhas irmãs, em que a mulher vai precisar se separar do marido para não correr risco de vida. O machismo, o autoritarismo masculino de algumas pessoas já vem desde muito tempo, Naquela época, inclusive, ainda era muito pior do que hoje. Então, para proteger a mulher, por causa da dureza do coração, ainda é permitido que ela se separe, para que ela não morra, para que ela não corra risco de vida. Imagine, uma mulher que está todos os dias apanhando, que tem um marido violento, que os filhos estão vendo, essa casa é uma casa que não tem bênção. Então, se ela se separar por conta disso, tudo bem, mas ela não vai casar de novo, que se separe, mas que não se case de novo. E se ela quiser alguém, ela volta e reconcilia com o marido. Entendeu, minhas irmãs? Isso aqui não é minha opinião, eu tô só lendo e relendo o que está escrito aqui. E tem algumas irmãs que falam assim, mas e agora que eu estou casada com outra pessoa, o que eu vou fazer? É a mesma coisa que o Senhor falou para todos os outros pecados, porque você vive um pecado, é adultério. Ele diz assim, aquele que roube, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe com suas próprias mãos para ajudar quem necessita. Ou seja, aquele que tirava, agora vai trabalhar para dar. Aquele que está em adultério, simplesmente deixa o adultério. E é como eu tenho dito, busca no Senhor as estratégias. Senhor, eu tive aqui esse entendimento da parte do Senhor. O Senhor tem falado comigo que o que eu estou vivendo é um adultério, esse homem não é meu porque ele já foi casado, ou então eu já fui casada, esse homem não é meu, eu tenho que ficar sozinha ou me reconciliar com meu marido, como diz lá em 1 Coríntios 7:10. E agora o que eu faço? Me dá estratégia. O Senhor vai te dar, minha irmã. O Senhor o mais interessado em tirar você do pecado é o Senhor. Então, se o teu coração reconhece, se você se arrepende e pede ajuda, Deus é o primeiro a te socorrer, a se apressar para te socorrer. Então, eu queria ler para vocês também, lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 5, que diz assim: E vocês sabem que Cristo se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E todo aquele que permanece nele
não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, aquele que permanece pecando nunca viu a Jesus e nunca o conheceu. Essa pessoa aqui vai se encaixar naquela palavra do Senhor muito dura, que a gente não venha ouvir isso do Senhor, misericórdia. Quando Jesus voltar, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, para aqueles que fizeram a vontade dele, e os outros ele vai dizer: nem vos conheço, mas Senhor, em teu nome eu fui para a igreja domingo, eu pregava, eu ajudava na escolinha das crianças, eu limpava os banheiros da igreja, mas Senhor, ele vai dizer: eu nunca te vi nem te conheci. Mas por quê? Porque todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, minha irmã, se o Senhor tem te revelado que é pecado, vai buscar no Senhor, entra no teu quarto: Senhor, ó, eu vou colocar isso aqui que o Senhor tem me dito, né, através de outras pessoas. O Senhor tem falado e eu quero que o Senhor me confirme. Faz uma prova com o Senhor, fala com o Senhor e fala assim: Senhor, eu preciso da tua resposta. O Senhor vai te responder, minha irmã. Ele vai falar contigo. Eu tenho uma amiga que, na verdade, é a minha discipuladora, que ela estava nessa situação. Um dia eu gostaria muito que ela gravasse um pouco sobre o testemunho dela. E o Senhor falou diretamente com ela, né, que ela estava em pecado. E ela tem 2 filhas, graças a Deus, hoje elas são adultas, as meninas. Mas ela, na época, entendeu que aquele não era marido dela, porque ele já havia sido casado anteriormente. E o Senhor falou diretamente ao coração dela: ele não é seu marido, né? E ela deixou aquele relacionamento, inclusive ela tinha uma vida financeiramente falando muito boa com ele. E depois que ela deixou ele, né, tudo mudou, né? Obviamente tudo mudou, e ela abriu mão de tudo por amor a Jesus, né, minhas irmãs? Então, ela abriu mão não só daquele casamento, mas de viver com o pai das filhas dela, porque ele não era marido dela, mas é pai das filhas dela. E ela abriu mão também do conforto, né? Muita gente vai falar: ah, mas se eu for embora eu tenho filhos com esse homem, e aí como é que vai ser? Eu não tenho onde morar. Minha irmã, quando você dá o primeiro passo para fazer a vontade de Deus, ele que coloca o chão. É ele quem coloca o chão, você só precisa dar o primeiro passo. E ela tem vivido há muitos anos assim. Pelo que eu sei, pelo que eu posso dizer aqui, há pelo menos uns 15 anos, ela já está, né, separada dessa pessoa, que ela entendeu há 15 anos atrás que ele não era marido, o Senhor revelou para ela. E ela cria as filhas dela, é um pai presente em relação às meninas, mas ela saiu daquele pecado e nunca mais voltou. Então não existe desculpa, minhas irmãs. Ah, é o filho, ah, é a casa que eu não tenho. Ela também não tem casa, né? Então, assim, que a gente possa fazer a vontade de Deus sem olhar as circunstâncias, porque, minhas irmãs, misericórdia, é uma eternidade sem Jesus, minhas irmãs. Além de ser uma eternidade sem Jesus, é uma eternidade de sofrimento. Então, não vale a pena arriscar sua eternidade por conta de um casamento, de uma dependência emocional, de um marido que nem é seu. Que o Senhor venha a falar aos seus corações, minhas irmãs, venha falar aos nossos corações todos os dias, e que Ele possa revelar toda a verdade, sem as opiniões humanas, sem os achismos, sem aquelas frases prontas que eu tenho certeza que você também já ouviu: mas você é tão jovem, vai ficar sozinha. Não, o Senhor quer te ver feliz, você pode casar de novo, foi teu marido que te traiu. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar isso, porque eu ouvi muitas vezes, né? Então eu espero que vocês possam ouvir a voz de Deus e não das pessoas, nem a minha irmã. Se você está me ouvindo e está assim resistente, esquece o que eu te disse, vai pro teu quarto, fala com o Senhor e pede para Ele falar contigo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar. O Senhor é o mais interessado em tirar você desse pecado. A Bíblia fala que Jesus Cristo se manifestou para isso, morreu por nossos pecados por isso, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino dele, que é o reino de Deus, que é o reino dos céus. Então, que vocês possam abrir mão de vocês mesmas. A Bíblia diz lá em Lucas que aquele que ama mais pai, mãe, marido, filhos ou até a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se você tem amado mais a sua vida, se você vai ser feliz ou não, se vai ter condição financeira ou não, se vai estar com o pai dos filhos ou não, tudo isso passa, minhas irmãs, mas a eternidade não. Pai, muito obrigada, Pai, por mais um dia de oração, da Tua palavra, da Tua revelação sobre nossas vidas.
Pai, em nome de Jesus, alcança as minhas irmãs, ajuda as minhas irmãs, Senhor, a te ouvirem, a fazerem a tua vontade e não a delas. Senhor, não permita que as regras desse mundo, as leis desse mundo venham a nos dar um norte na vida cristã, porque isso não é verdade. Não permita essas misturas, Pai, com as coisas concernentes ao teu reino, com as coisas desse mundo. Sabemos, Pai, que muito engano tem entrado nas igrejas e a Tua palavra já nos alertava sobre isso. Sabemos que há um engano em relação a essa felicidade que as pessoas pregam. Sabemos que há engano na interpretação, Senhor, do que é a Tua vontade para que se adeque às vontades humanas. Não é assim. Sabemos que nós é que devemos alinhar os nossos sonhos aos Teus sonhos. Pai, em nome de Jesus, nos dá clareza, Pai, da Tua vontade. Nos dá clareza, Senhor, ilumina os nossos caminhos, os nossos passos, para que a gente não venha estar enganado, Pai, para que as nossas decisões sejam conscientes. Se as minhas irmãs quiserem continuar no pecado, Senhor, que seja uma decisão consciente, Pai, e não uma decisão por falta de conhecimento. Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, da Tua vontade, do Teu conhecimento, da Tua verdade sobre minhas irmãs nesse momento, para que elas não mais vivam, Senhor, essa mentira, para que elas não mais vivam de acordo com os padrões desse mundo. Pai, em nome de Jesus, revela, sim, Senhor, os corações. Esse é o meu pedido, meu clamor nessa noite. Revela, Senhor, aos corações das minhas irmãs a Tua vontade e a Tua verdade, sem opiniões humanas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos pelas irmãs, Senhor, que estão no deserto, inicialmente no deserto, as primeiras fases. Nós sabemos, Pai, como é difícil, eu sempre tenho pedido e clamado por essas irmãs. Pai, em nome de Jesus, conforta os corações, dá clareza do propósito, Pai, desse deserto, para que elas não pensem que é só sofrimento pelo sofrimento. Como diz, Pai, a Tua palavra, Jesus Cristo, o Filho perfeito, sem pecado, Ele aprendeu a obediência ao Pai por meio daquilo que sofreu. Então que nós, que somos falhos, somos pecadores, possamos, Senhor, entender a Tua disciplina, Senhor, a Tua correção, Senhor, e os sofrimentos que o Senhor permite nas nossas vidas, como uma forma, Senhor, de podermos Te obedecer, Senhor, porque nós somos falhos. Sabemos que nós necessitamos de Ti, Senhor, necessitamos da Tua correção, mesmo que muitas vezes a gente não queira aceitar. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor traga clareza aos corações e às mentes, e também a Tua paz, que excede todo entendimento. Pai, em nome de Jesus, nós oramos na certeza de que o Teu Filho Jesus intercede por nós, que o Teu Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e que nós, como filhos, porque sim, Pai, nós somos filhos Teus, nós buscamos fazer a Tua vontade e andar em Teus caminhos, que nós possamos todos os dias buscar ser semelhante a Jesus para agradar o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos capacita, para a honra e glória do Teu nome. Amém.